Olá, galera, boa noite. Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. Hoje a gente vai ter um papo super bacana aqui com a Helena. De antemão, Helena, super obrigada aí por ter aceito o convite de conversar aqui com a gente. Helena vai contar um pouquinho aqui das experiências dela como CFO. Antes de começar nosso papo, então, queria agradecer de novo, né, quem estiver aqui. Lembrando, quem não for nosso aluno, pode, né, no chat a gente deixou aí o link do WhatsApp da secretaria, então nossos cursos aqui de produtos financeiros e gestão de risco, que eu sou super aqui suspeita para falar a respeito desse curso, que foi o curso que eu fiz na faculdade, Finanças Corporativas e Investment Banking, Finanças e Eficiência Empresarial, o MBA de Banking e por último, não menos importante, o nosso curso de Real Estate, tá? Então, quem aí é da área de Real Estate, que eu fiquei sabendo que tinha bastante gente hoje aqui convidada, fique à vontade para dar uma olhada lá no site, olhar a ementa do curso faz bastante sentido, a gente já está com mais de 1.200 alunos aí nas nossas turmas de EAD, querendo ser mais um aluno, conversa aqui com a gente tanto pelo site, WhatsApp da secretaria, que a gente vai deixar aqui no chat. Mais uma vez, Helena, super obrigada por ter aceito o convite. Boa noite. Fica à vontade, né? Então, para falar um pouquinho de você. Hoje a gente vai falar aí sobre os erros e acertos como CFO, né? Então, se você quiser começar a falar, pode, se você quiser também compartilhar a sua tela, fica à vontade. Só mais uma coisinha, Helena, antes da gente começar. Fiquem à vontade para colocar as dúvidas no chat, tá, gente? Como somos aqui um número bastante bacana, inclusive, aqui de pessoas, se a gente todo mundo abrir o microfone, vai capaz que vire bagunça. Então, vai colocando aqui no chat, eu estou acompanhando aqui. Conforme a gente for, a Helena for falando, eu vou colocando no meio do assunto aqui as perguntas de vocês, tá? Fiquem à vontade, não fiquem com vergonha. Podem ir colocando. Quem não quiser colocar no chat aberto, pode mandar para mim aqui via direct, que eu faço a pergunta para a Helena. Helena, obrigada. Boa noite. Obrigada a Fica à você, vontade. Cíntia. Prazer estar aqui com vocês. Primeira coisa, você me escuta bem? Já está vendo minha tela? Estou sim. Então, perfeito. Eu sei que está tarde no Brasil, mas quem puder ligar a câmera para mim, é bem mais legal falar olhando para vocês e a gente poder interagir um pouco. Então, quem puder, eu vou ficar super feliz se a gente puder se ver e ter uma troca Quando eu dou mais aula bacana. de certificação, Helena, eu falei, olha, enquanto pelo menos um não abrir a câmera para eu poder, né, conversar com alguém, não ficar Com aqui alguém? falando sozinha, eu não começo a aula. Então, gente, quem se sentir à Não tem vontade, problema, tá de pijama, tá descabelado. Eu sei que fim do dia tá todo mundo meio cansado, mas a experiência é outra quando a gente tenta de alguma forma se ver. Então, mas deixa eu começar primeiro agradecendo o convite. Eu vou me apresentar um pouco, mas para mim é uma honra estar de volta aqui na FIA, né? Eu fiz economia na FEA, então a gente sempre olhava, né, tudo que estava acontecendo dentro da FIA. Eu tive o meu primeiro estágio foi como monitora de um MBA da FIA, então para mim é especial voltar agora, depois de quase 20 anos, para falar um pouco sobre a minha experiência depois de tantos anos. Então, deixa eu começar me apresentando um pouco, e depois eu falo dos 5 erros, dos 5 acertos. Fiquem à vontade para me interromper qualquer momento que vocês tenham perguntas, comentários. A ideia é a gente ter um bate-papo, e espero que seja proveitoso para vocês. Então, eu sou a Helena Pécora, deixa eu começar me apresentando, eu sou brasileira, atualmente eu estou morando no México, por isso que aqui atrás vocês estão vendo que ainda está dia, aqui são 6 da tarde. Eu sou economista, né, eu fiz economia na USP, depois da USP enquanto eu estava na faculdade, eu fiz um intercâmbio na Bocconi, que é em Milão, na Itália, que foi uma experiência super importante para mim. Depois eu fiz uma pós no Insperim Business, porque eu acho que quando eu comecei a trabalhar em empresa, eu sentia falta de ver um pouco mais administração, né? Economia, eu acho que acabou ficando um pouco teórico para o meu dia a dia na empresa,
E depois eu fiz um MBA de finanças na GV para já me especializar um pouco mais. Então, acho que foi legal porque eu tive um pouco da visão das três universidades. Eu comecei minha carreira na BASF, que é uma empresa química alemã, na área de finanças. Depois eu me mudei para a Abbott, que já é na área da saúde. E há 11 anos atrás eu comecei no Lilly, na área de preços, fui pegando algumas outras áreas financeiras, faturamento, distribuição, crédito e cobrança, planejamento financeiro, até que eu mudei para uma área de projetos, onde eu fiz projetos tanto no Lilly Brasil quanto na corporação, e que fica nos Estados Unidos, e depois eu voltei para a área de finanças como CFO do Brasil, que para mim foi um grande desafio, na verdade, minha primeira experiência de CFO, e depois de 4 anos me ofereceram a posição de América Latina, baseada aqui no México. Então, alguma coisa eu devo ter feito certo no Brasil para me darem depois a América Latina inteira. A transição para a América Latina foi mais fácil, a minha primeira transição para CFO do Brasil foi mais difícil, porque você entender todo o que é o mundo do CFO, esse primeiro choque para mim, eu acho que foi importante. E eu lembro que nessa época eu queria muito conversar com CFOs, né? Tem livro que CFO escreveu, como a gente constrói essa posição, né? Então, eu fico super feliz de, depois de 7 anos aí de experiência como CFO, poder falar um pouco disso, porque quando comecei, tinha muita curiosidade, né? Eu fiz parte do board da United Way, aqui, lá no Brasil, por 3 anos, foi uma experiência muito bacana, que é uma ONG que apoia a primeira infância e a introdução da juventude no mercado de trabalho, então foi uma coisa que eu fiz voluntária porque eu gosto. Além do meu currículo, eu quero dividir um pouco quem sou eu, porque eu acho que aqui nós somos todos seres humanos e pessoas, né? E eu acho que é importante também, sempre existe um ser humano por trás de tudo isso. Eu sou casada há 10 anos, meu marido está aqui nessa fotinha, a verdade é que eu agradeço muito a ele, porque ele sempre apoiou muito minha carreira, inclusive com a decisão de vir para o México, né? Ele saiu do trabalho dele, decidiu tomar um sabático para apoiar esse crescimento que eu estava tendo, e acho que isso foi fundamental para a gente poder dar espaço. Eu tenho 2 filhos, o Matheus de 7 anos, o Arthur vai fazer 4 agora em maio, então eles são pequenininhos, então balancear toda essa carreira e os desafios profissionais com a vida pessoal é uma coisa que para mim é muito importante, e eu me sinto muito, na verdade, abençoada de poder conciliar, né? Eu acho que a jornada da mulher passa por muitas angústias. Será que eu vou conseguir? Será que dá? E eu estou aqui para falar, dá, né? É difícil, mas a gente sempre acha um jeito. Então é uma coisa que eu tenho bastante orgulho e me sinto realizada em poder ser mãe e ter uma profissão. Gosto muito de esportes, eu sempre pratiquei muito esporte na faculdade. Até hoje eu tento fazer exercício para me manter sã, fisicamente e mentalmente. Acho que a gente precisa cuidar da gente. E adoro viajar pelo México, a experiência tem sido incrível. Então, isso eu acho que é um pouco sobre mim, para que vocês conheçam um pouco quem eu sou. Você está aí há quanto tempo, Helena? Eu estou no México já fazem, nessa posição, há 2 anos e 3 meses, mas eu cheguei no México há 1 ano e meio. Eu fiz um pouco da posição do Brasil, porque a gente estava no meio da pandemia, então Pandemia. não tinha escola aberta aqui, o escritório não estava aberto, então para mim não dava para vir sem família, sem nada, né? Sem Uhum, babá, claro. com filho pequeno e tudo fechado, não fazia sentido. Então eu estou morando aqui há 1 ano e meio. Bacana. Tá bom? Bom, a gente pode depois falar um pouco sobre as perguntas que vocês tiverem também da minha trajetória, mas eu vou começar então falando dos 5 acertos do CFO ou da CFO. Na minha perspectiva, acho que isso é super importante eu colocar antes como um contexto. Eu acho que é importante vocês saberem que eu sou uma CFO que trabalha em multinacional, na área farmacêutica. Se vocês trouxerem talvez um outro CFO de um outro setor, de bancos ou de empresa que tenha capital aberto no Brasil, que não seja multinacional, pode ser que eles tenham uma outra visão. Então, isso eu acho que é a primeira coisa que eu quero dizer, vai ser a minha visão de uma CFO de multinacional no setor farmacêutico. Os desafios são diferentes entre os setores, né? Os desafios, eles podem mudar, a área de foco pode mudar, até
as áreas que a gente tem que ter experiência e ser bom pode mudar, né? Então, por exemplo, eu não trabalho diretamente com relação de investidores, porque isso fica na matriz nos Estados Unidos, mas as empresas de capital aberto no Brasil trabalham muito mais com relação com investidores, né? Então, é só um pouco de contexto que o mercado em que eu atuo, o setor que eu atuo, podem ter uma visão diferente sobre os acertos e os erros, né? Então, só para pôr aqui um disclaimer de a minha perspectiva sobre os 5 acertos e os 5 erros. Dito isto, para mim, o primeiro de todos tem que ser integridade, tá? Eu acho que a gente, como CFO, a gente tem uma responsabilidade muito grande de ditar o que é certo fazer, de desafiar quando a gente acha que não tem uma coisa que a gente deveria estar fazendo e que não estamos fazendo. Então, eu acho que a gente viu algumas notícias recentemente do que aconteceu no caso Americanas, por exemplo, que tinham coisas que não estavam refletidas no balanço. Por que não, né? Porque ninguém antes levantou a mão e falou isso não está certo, a gente precisa ter uma conversa, a gente precisa tomar uma decisão, por mais difícil que seja. Então, eu já passei por situações e eu já vi situações em que você tem aquele sentimento de será que isso é certo, né? Então, a minha primeira coisa que eu falo é a gente tem que ser a pessoa, o profissional que levanta a mão e põe a mão na consciência de todo mundo e fala, será que a gente está fazendo o que é correto, né? É aquela máxima, o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, eu sempre cuidei muito de ser um fator de fazer o correto na empresa. E acho que isso gera uma confiança muito grande num profissional assim, é, você toma decisões mais sustentáveis, você toma a decisão que é correta, né, você dorme com a cabeça tranquila que você está fazendo o que é certo, mesmo que não seja mais popular. E eu acho que hoje em dia a gente precisa falar sobre isso, porque a gente tem visto casos em que nem sempre isso foi colocado em primeiro lugar. A gente está num ambiente corrupto. O Brasil, a América Latina em geral, está entre os países que têm um grau de corrupção maior do que alguns outros países, então a gente precisa cuidar de tudo isso. Então, esse eu coloco como primeiro, né, o que a gente chama de uma integridade inabalável. Eu acho que isso é uma coisa super fundamental. O segundo ponto é uma coisa que eu particularmente acredito muito, é o meu estilo de liderar e é o meu estilo de fazer gestão, que é o foco em pessoas, porque eu acho que a gente só é bom se o nosso time for bom. E a gente não consegue ver tudo, a gente não consegue estar em tudo. A área de CFO passa por muitas áreas diferentes, passa por planejamento financeiro, preços, controladoria, contabilidade fiscal, procurement, né, compras. Então, é muita área, é muito assunto. Então, se você não tem pessoas boas que estão liderando essas áreas, que estão trabalhando nessas áreas, é impossível as coisas saírem sempre bem. Então, um dos meus focos, e eu acho que é um grande acerto do CFOs, é construir um time de alta performance. Não é fácil, né? Você tem que ter uma estrutura de discutir resultados, de discutir comportamentos, de ver se você tem as pessoas certas. Eu tinha um chefe que falava para mim que existem 2 perguntas super poderosas, que são: se essa vaga tivesse aberta, você contrataria essa mesma pessoa que está na vaga hoje? Ou se essa pessoa que está nessa vaga quisesse sair, você ia querer reter essa pessoa de alguma forma? Então, quando você tem uma resposta que acho que não, acho que eu não contrataria essa pessoa de novo, talvez você tenha um problema e talvez você devesse tomar uma decisão, né? Então, um foco muito grande meu sempre foi em ter pessoas muito boas trabalhando comigo e eu acho que isso muda o resultado que você entrega, muda o que você pode impactar a companhia, né? Eu acho que fica exponencial. Então, para mim, esse é o segundo acerto. O terceiro acerto, na minha visão, que vai muito em linha com a integridade, mas que vai mais para a parte de, tá, como eu coloco isso em prática, você ter uma governança de controles internos e de KPIs financeiros, né, de indicadores financeiros. Você precisa ter, então, por exemplo, reuniões de fechamento do mês em que você vê os indicadores financeiros principais da empresa,
como eles estão, estão onde você esperava no seu planejamento, estão melhor, estão pior, por quê? E isso sempre te ajuda a você identificar áreas de oportunidade. Sempre terão áreas de oportunidade, nunca numa empresa tudo está perfeito. Então, acho que é importante você ter essa governança e esse momento de você revisar resultado e principalmente você discutir com o seu time os resultados. Porque é muitas vezes nessas reuniões que a gente discute área de preocupação, área, algum KPI que saiu um pouco do que a gente esperava, por quê? Vamos então montar um plano de ação para a gente conseguir melhorar isso? Então, na minha visão, a gente ter uma governança sólida de controles, de processos, de resultados, ajuda você ter muito na mão de como está indo a empresa e as áreas de preocupação surgem muito rápido, porque você já consegue pegar ali no fechamento algum ponto de atenção, né? Pode ser aumento de perdas, pode ser um prazo de recebimento que começou a aumentar muito porque os clientes estão deixando de pagar, pode ser algo que nem aconteceu ainda e ainda nem está refletido no resultado, mas que o time já está vendo uma nova dinâmica e quer discutir. Então, uma governança forte, eu acho que é fundamental como CFO para a gente ter o nosso nosso controle ali, né? Eu fico imaginando a gente no avião tendo todos aqueles botões na nossa frente, então nosso controle de como as coisas estão indo. Então, isso para mim é o quinto acerto. O E quarto, aí, para mim. desses KPIs, desculpa, Helena, desses Uhum, KPIs, você pode citar alguns que você acha que são, assim, os mais claro, importantes, enfim, os que você claro. usa mais? São muitos, né, então eu vou falar alguns, assim, tentar ser meio rápido, mas acho que isso vale um MBA inteiro, só para discutir um pouco, né, todas as métricas e todas as análises, que são feitas. Mas primeiro, revisar todo o P&L, né, o resultado de como fechou a DRE, então vendas, margem, despesa, lucro, versus o que a gente planejou, versus o ano anterior, para ver se a gente está indo melhor ou pior. Uma outra métrica que a gente usa muito é margem por produto. Então, tem algum produto que está com margem muito pequena ou negativa que a gente tem que tomar uma decisão ou de preço ou de eficiência em custo. As despesas, por exemplo, por produto também, por venda, né? Despesa por venda por produto é algo que a gente olha também para ver se tem algum produto que está carregado demais em despesa. Faz sentido isso? É porque a gente está investindo para crescer ou a gente tem que rebalancear um pouco a despesa entre os produtos, né? Discutir um pouco a alocação de investimento. Então, esse é outro que eu acho que é importante a gente rever. Todas as linhas do balanço, por exemplo, quando a gente fecha o mês, variação mês a mês, teve alguma linha que variou de uma forma que a gente não esperava? Por quê? O que está por trás disso? Né? Está certo? Está errado? Foi algum descontrole? Foi alguma provisão errada que fizeram? Então, tudo isso acho que ajuda. Todas as questões de prazo de pagamento, prazo de recebimento, dias de inventário, que acaba impactando o que a gente chama de working capital, também acho que é super importante para a gente ver se o ciclo de pagamento e recebimento e o que a gente tem em inventário está saudável, se a gente precisa fazer algum ajuste de prazo em negociações e coisas do tipo. Todo o fluxo de caixa, né? Também acho que é super importante a gente revisar para ver como está, está saudável, se a gente tem vai precisar de um empréstimo em algum momento, ou vai poder pagar dividendos em algum momento, então também super importante. E rentabilidade, quando a gente olha, por exemplo, o transfer price, que é uma questão super importante para quem importa produto, né? Como é que está a rentabilidade? Tem algum ajuste que a gente deveria fazer? A gente está respeitando todas as regras nesse sentido. Então, são alguns das questões. Agora, tem um outro lado também que eu acho que é super importante, que são as contingências. E acho que no Brasil isso é ainda mais importante, porque nem todos os países têm o ambiente que a gente tem no Brasil. Então, por exemplo, contingência trabalhista é um tema para muitas empresas no Brasil. Então, ter uma governança em que você revisa os processos trabalhistas, ter uma opinião legal se aquele processo tem uma alta, baixa ou média probabilidade de perder, se tem uma alta probabilidade, isso está provisionado ou não. Então, para mim, contingência também acaba sendo um tema que é bem relevante no Brasil, contingência fiscal também, com toda essa dinâmica fiscal
tão complexa que a gente tem no Brasil, acaba tendo erros, acaba tendo mudanças de regras, então como que a gente está sendo impactado por tudo isso. Então, assim, tentando falar muito rápido as informações que a gente acaba revisando, discutindo, monitorando, eu diria que são as principais, talvez essas. Bacana. E ó, só para quem ainda não é nosso aluno, não sabe, a maior parte desses KPIs aí que a Helena falou são amplamente estudados nos nossos cursos, então fiquem à vontade. E aí, voltando aqui na parte de construir o time de alta performance, na sua opinião, o que é um time de alta performance? É interessante porque eu acredito muito em dois pilares, né? Que é produtividade e positividade. Eu li uma vez isso num artigo, eu nunca mais esqueci, eu falei, é isso que eu quero construir. Produtividade são times que entregam resultado. Então, entrega resultado, é eficiente, é um time confiável, né? São pessoas que entendem do que fazem ou estão aprendendo rápido para entender e poder contribuir. Então, tem uma parte que é ser um time produtivo mesmo, né? E tem outra parte que, para mim, eu acho que é importante a gente construir, que é ter um time que se dá bem, um time que se respeita, você tem um clima de trabalho bacana. A gente passa muito tempo na empresa, né? Então, se a gente não tem um ambiente legal, as pessoas deixam de falar o que pensam, as pessoas não trabalham da melhor forma possível, a coisa não flui, porque, não, porque eu quero, ele não quer, isso não é meu, isso é seu. Então, quando a gente tem um time que trabalha bem, a gente consegue entregar mais rápido, a gente consegue entregar melhor, a gente se diverte, as pessoas querem fazer parte daquele time, porque é um time bom e é um time bacana, né? Esse é o time que eu quero estar, né? Um time de excelência e um time positivo. Então, eu acredito muito nesses dois pilares, né? De ter como você constrói. Eu acho que tanto trabalhando individual, você trazer as pessoas certas para as posições certas, cada posição tem uma expectativa diferente, né? O que eu espero do meu contador é diferente do que eu espero, sei lá, da pessoa que eu vou trazer para compras. Então, o que você precisa em cada uma dessas posições? E um pouco do estilo da pessoa, né? Então, eu acho que essa parte do contratar, do desenvolver, eu acho que a gente tem que ter um ambiente muito transparente em que, se eu fiz alguma coisa que não foi legal, vocês me falam para eu poder ajustar. E se você fez uma coisa que não foi legal, ou que eu acho que poderia ter sido melhor, eu vou te falar. Então, acho que uma cultura de muita transparência e confiança ajuda também. Então, esse tema pode também levar uma outra hora inteira para a gente conversar, porque acho que tem muita coisa envolvida aqui, mas é um tema que eu também gosto muito, porque eu acho que... Ela caiu, vamos esperar. Voltei? Voltou, Tá. voltou. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Então deixa eu dividir de novo. Não, é que tá uma chuva aqui no México que vocês não têm ideia. Eu não sei se é isso que está dando um soluço. Dá para ver agora? Dá sim, já voltou. Então, eu estava falando que esse tema dá para fazer uma hora só disso, né? Dá para fazer um MBA inteiro disso, na verdade, se quiser. Uhum. Mas é um pouco por aí. Bacana, super obrigada. Imagina. E fica à vontade, gente, para perguntar. Não estou conseguindo falar e ver o chat ao mesmo tempo, então se tiver alguma coisa, vocês podem me Não, interromper. só tem uma pergunta mais geral, então eu vou deixar para depois que você terminar essa parte dos acertos aqui. Tá ótimo, obrigada. O quarto, eu acho um fundamental que diferencia muito o CFO, que é conhecer o negócio. Então, não adianta você entender só de finanças em si. Se você não conhecer um pouco o produto da empresa, o mercado em que essa empresa está inserido, vai ser difícil você fazer boas recomendações de decisão. Então, para mim, um grande acerto é a gente investir em conhecer o negócio que a gente está inserido. Então, no caso do Lilly, por exemplo, né, que a gente tem produtos para diabetes, vou dar um exemplo, tá? Quais são os melhores produtos de diabetes? Por que eles são os melhores? Quem são as principais empresas que estão nesse mercado? Como que é a presença dessas empresas no mercado? Como que é o ciclo de patente do produto? Por quanto tempo esse produto tem patente? O que acontece quando acaba a patente? Qual é a estratégia que eu tenho que tomar antes e depois disso, né?
É por que o competidor está indo melhor que eu? O que, que eu não estou fazendo? O que, que eu deveria estar fazendo? Como funciona acesso nos países? O paciente vai lá na farmácia e compra esse produto, ou ele pega no governo, ou é por plano privado. Então, se você não entende um pouco o produto que você está fazendo, é difícil você ser um CFO que recomenda, que discute. Eu gosto muito dessa parte, porque te ajuda a ser uma pessoa em que o negócio quer discutir antes de tomar uma decisão, né? Não, peraí, deixa eu ver o que a Helena opina sobre esse tema. Estamos pensando em fazer isso. Ou até a gente traz as discussões para a mesa. Olha, eu estou vendo que esse produto está acontecendo A, B e C. Estou vendo o mercado se movimentar assim. O que, que a gente está fazendo? O que, que a gente deveria fazer? Então, acho que quanto mais a gente conhecer o negócio, melhor CFO a gente vai ser, mais preparado para a gente ver além dos números, né? Eu acho que toda vez que a gente faz um business case, os números estão lá, mas sempre tem tanta história fora que você precisa conhecer para ter uma boa conversa, né? Para escutar outros pontos de vista, para saber que perguntas eu faço, né? Para fazer a gente pensar aqui como time antes de tomar uma decisão. Então, isso eu acho que faz o nosso trabalho mais divertido, para começar. Uma das coisas que eu acho que mais me divirto sendo CFO é você conhecer o que está por trás dos números e poder ter que aqueles números que você traz para a mesa tenham uma história muito sólida atrás deles, né? Que não seja uma coisa, uma visão parcial, vamos dizer assim, do que acontece na empresa. E o quinto, que eu acho que é um papel fundamental do CFO, é a alocação inteligente de recursos. Então, eu já passei por fases em que a empresa estava em expansão, eu já passei por fases que a empresa estava em redução de vendas por momentos de perdas de patentes e coisas do tipo. Então, o que, que você faz em cada uma dessas fases, né? Será que o meu investimento está sendo alocado naqueles produtos que deveria estar sendo alocado? Será que tem processos que me estão custando demais e eu deveria revisitar esses processos para torná-los mais eficientes, mais produtivos e diminuir quanto que eu estou colocando de despesa nesses processos? Então, é uma coisa que a gente não faz todo mês, porque não é difícil você ficar movendo o investimento todo mês, mas pelo menos uma vez por ano a gente deveria sentar e revisar, normalmente durante o planejamento financeiro a gente faz isso, sentar e revisar onde a gente está colocando o nosso dinheiro. Faz sentido? A gente tem que fazer um rebalanço entre as marcas, entre as áreas, entre as iniciativas. Então, aqui acho que tem um papel fundamental. E quando a gente faz isso bem, né, a gente investe para crescer no momento certo, no produto certo, a gente dá a condição da empresa ter sucesso lá na frente, né? Ou quando a gente faz uma alocação no momento que a empresa está passando, por exemplo, por dificuldades de vendas e a gente precisa fazer uma reestruturação, como a gente faz essa reestruturação, em que áreas a gente deveria cortar, por quê? Também isso permite que a empresa tenha uma sustentabilidade, né? Não dá para gastar tudo que a gente quer sempre, porque a empresa quebra. Então, tem que cuidar um pouco de como a gente está alocando os investimentos dentro da empresa. Então, assim, o mundo do CFO é um mundo muito amplo, tem muita coisa que a gente faz, mas se eu pudesse resumir os 5 acertos, acho que seriam, na minha perspectiva, de novo, no meu setor, de novo, eu acho que seriam os mais relevantes, eu diria. Não temos mais perguntas aqui no chat, eu tenho várias perguntas para fazer para você, mas vamos partir para os erros e aí a gente vai deixando também espaço para a Tá galera ótimo. perguntar. Eu vi um comentário da Kaline aqui, sem contar que ser íntegro deveria ser premissa. Concordo totalmente. É frustrante quando você vai para a empresa e vê que nem sempre é assim, né? A gente vê caso de fraude, a gente vê caso de gente tomando decisão sob pressão que não é certo. Então, por isso que a gente precisa ter uma governança forte, por isso que a gente tem que ter controle interno, por isso que a gente tem que ter política, por isso que a gente tem que monitorar a política. Então, é, e acho que investir em educação, investir para que as pessoas consigam ter mais claro o que é certo, o que é errado, né? Mas, enfim. Tem uma pergunta aqui, Helena, como a estratégia global afeta o dia a dia como cadeira de CFO e demais áreas? Afeta muito, não é pouco, é muito. Então, eu até vou falar um pouco sobre isso nos erros, tá? Então, eu vou segurar essa pergunta aqui para o próximo slide.
Então, 5 erros, de novo, na minha perspectiva. O primeiro, para mim, é confundir preço com valor. Vou explicar um pouco isso. Às vezes, a gente, como financeiro, pode ter a tendência em, eu quero sempre fazer o melhor preço possível, ou eu quero sempre cortar o máximo de despesa que eu puder, né? Essa coisa de ser o mais produtivo que eu puder sempre, e eu acredito muito, ainda mais tendo feito economia, eu acredito muito em valor. O que é valor para a empresa? Né? Nem sempre é o preço mais alto ou o preço mais baixo, tá? Então, assim, a gente tem que entender o que é o que vai gerar mais valor, qual que é o ponto de equilíbrio aqui entre preço e volume que faz mais sentido. Ou nas despesas, por exemplo, eu vou cortar essa despesa nessa iniciativa digital, por exemplo, está muito caro. Tá, mas o que isso vai trazer de resultado? Quanto que vai me custar no futuro eu não investir nisso hoje? Né? Ou, essa iniciativa de RH, que é para o clima da empresa, acho que isso não faz tanto sentido, vamos cortar essa iniciativa. Tá, mas quanto que isso teria impacto nos funcionários? Quanto que isso iria engajar as pessoas que a gente tem hoje? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, não pode cair no erro de olhar só o número nu e cru, antes de ver o quanto que isso gera de valor. E eu acho legal, porque a gente, quando pensa em valor, a gente tem que pensar muito além do que a gente está discutindo naquele momento. A gente tem que pensar, de novo, o que é certo para a empresa, o que vai deixar essa empresa mais forte no futuro, mais sustentável no futuro. Então, acho que isso é uma questão que eu já me vi discutindo, que até as pessoas falam, mas por que a Helena está defendendo baixar esse preço? Como o CFO está defendendo isso, né? Não, mas vamos ver, olha quanto que isso pode gerar mais, assim, isso vai gerar mais valor para a empresa, né? Então, eu acho que a gente realmente enxergar o valor é super importante para a tomada de decisão. Esse, para mim, é um dos erros. O segundo erro que eu vejo, a cadeira de CFO, ela te permite trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, se você quiser, tá? Porque é muita área, é muita informação, é muito tema. E, então, para mim, dos erros é quando a gente não prioriza direito o nosso foco, o nosso tempo. Onde eu posso fazer a maior diferença? Onde vai ser a minha agenda propositiva para o ano? Quais são os temas que eu quero trabalhar com o meu time? Quais são os problemas que a gente quer resolver esse ano? E pôr isso na agenda e priorizar. Né? Tem reunião que eu olho e falo, essa reunião não é prioridade, essa reunião, eles podem me dar um update por e-mail, eu não preciso estar nessa reunião. Não, eu sou a pessoa que fala, eu preciso estar nessa reunião. Por quê? Me fala. Pode mandar um update por e-mail? Então, eu acho que a gente cuidar para ter uma agenda propositiva permite a gente priorizar bem, a gente cuidar das coisas que a gente precisa cuidar. Isso varia, né? Porque às vezes tem um mês que supply é o seu tema prioritário, você precisa colocar mais foco naquilo. Tem mês que a prioridade pode ser um produto que você está lançando e você precisa de um monte de discussão e decisão sobre aquilo. Então, você priorizar a sua agenda para poder eu acredito muito, colocar a sua presença e o seu tempo naquilo que você faz diferença, isso gera, na minha visão, um resultado exponencial. Porque você não está só indo de acordo com o flow do que estão colocando para você ali participar, você está propondo uma agenda para a empresa, né? Então, preciso ter reunião toda semana com essa pessoa, porque esse projeto de novos negócios é super importante e precisa sair em 2 meses. Então, toda semana a gente vai ver como está evoluindo. Para tirar a barreira quando aparece, para conseguir ter as respostas rápidas. Então, eu já vi CFO trabalhar muitíssimo e aquilo me assustou de eu nunca vou conseguir ser essa pessoa, porque eu não quero, eu tenho filhos, eu quero ter uma vida fora disso. E eu consigo hoje ter uma vida equilibrada e eu acho que muito é isso. Eu trabalho bem, eu entrego bem, porque eu acho que eu priorizo bem. Então, eu acho que isso para mim é um fator super importante da gente conseguir sentar numa cadeira complexa. O terceiro ponto é subestimar a tecnologia. A tecnologia está transformando processos, está transformando setores, está transformando o mundo que a gente vive, a gente está vivendo essa revolução.
e eu acho que a gente não pode subestimar. Então, eu sempre tento entender, agora surgiu o chat GPT, o que é isso? Como isso pode impactar a gente? Como isso pode mudar a forma que a gente trabalha? Como a gente pode usar isso a favor para ser mais produtivo? Ou, por exemplo, robotização. Quando a gente nem tinha muitos exemplos de robotização no mercado, eu falei para o meu time, vamos pôr o primeiro robô de pé aqui? Vamos escolher um processo e fazer um robô, a gente vai aprender com isso, a gente vai entender se isso funciona, se não funciona, como que isso nos ajuda, podemos replicar isso para outros processos, e a gente fez. Então, assim, e agora a gente tem um montão de robôs em Latam. Então, é legal porque eu acho que a gente entrar nesse trem rápido ajuda a gente de novo, trazer uma agenda produtiva e não subestimar esse fator que eu acho super transformador nas empresas hoje, né? E a gente está Falando só sobre começando. Uhum. Falando sobre essa questão da tecnologia, Helena, eu queria saber qual que é a sua opinião sobre essa transformação digital e uso de novas tecnologias em gestão financeira. E aí, queria saber como que você se mantém atualizada nessas tendências, inovações em finanças. Eu amo o tema, tá? Eu sou das CFOs que está sempre conversando com o diretor de IT para falar, me conta o que está vindo. E agora esse chat GPT, quando que a gente vai usar? Quando que vai vir o primeiro piloto? Põe a gente no piloto. Eu gosto porque eu realmente acredito que a tecnologia pode ser muito usada a nosso favor para a gente ter menos tempo gasto com coisa que às vezes é rotineiro, que às vezes é, por exemplo, outro dia eu estava vendo que já estão usando o Pilot, né, Microsoft Pilot, para pegar minuta de reunião. Falei, gente, graças a Deus, ninguém vai mais precisar ficar tomando minuta de reunião e fazendo follow-up na reunião seguinte. Vamos abrir as minutas da última reunião, assim. Então, tem coisa que eu acho que a tecnologia pode facilitar e agilizar muito, tem processos repetitivos que eu acho que a tecnologia fazendo automático nos libera mais tempo para pensar e para realmente influenciar a empresa. O que eu vejo não dá para deixar a tecnologia solta, você precisa estar gerenciando para ver se está fazendo bem, se está fazendo errado. Eu já usei o chat GPT assim por pura curiosidade de deixa eu ver se ele está respondendo coisas certas. Tem erro, né? Então eles estão, ele vai aprendendo, vai evoluindo, assim como os robôs que a gente usa em Eu vi processos. nessa semana que ele mentiu. Então, assim, a gente tem que olhar, tem que usar e tem que monitorar para ver se está sendo usado corretamente, né? Mas eu acredito muito, a gente, na área de negócios, isso está sendo utilizado demais para avançar com os negócios. Eu acho maravilhoso, por exemplo, na Netflix, ele te sugerir de acordo com o que você é. Né? Eu sei que você vai gostar disso, disso, disso. Está aqui, ó, você quer assistir? Então, assim, a tecnologia ajuda a gente ser mais inteligente na forma de operar. É lógico, eu acho que os limites éticos têm que ser super discutidos, eu acho que os limites de até onde o robô faz bem ou erra, que nem você falou, mente, enfim, isso tem que ser monitorado, porque não dá, não estamos nessa fase de achar que eles são autossuficientes, não são. Mas eu acho que tem muito ainda que a gente vai ver de transformação e a gente tem que embarcar nessa jornada, né? Então, eu sou o diretor de IT gosta de mim porque ele sabe que eu vou ser a primeira a falar, vamos fazer, vamos tentar, né? Me põe no piloto para a gente testar. Eu acho que a gente precisa aprender, né? A gente não pode ignorar, a gente não pode falar, não, deixa eles avançarem, quando estiver pronto, chega aqui e a gente aprende com eles, né? Então, eu acho que é um tema muito importante para o CFO tá super dentro. O quarto erro, na minha visão, é não se conectar com o ambiente externo. Eu acho que a gente tem uma armadilha de tanta coisa que a gente tem que ter dentro da empresa que a gente acaba não olhando muito para fora. Eu me forço, não é uma coisa natural para mim, mas eu me forço a ter tempo de olhar para fora. Né? Eu, por exemplo, estar aqui hoje é uma das formas que eu tenho de deixa eu me conectar um pouco, né, com as pessoas com fora. Eu vou ter que me preparar para fazer essa reunião, vou ter que estudar, talvez, sei lá, que perguntas vão vir, eu vou ter que estudar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo antes de entrar. Então, você se força um pouco a aprender. Eu adoro participar de comunidades de CFOs.
eu sempre, no Brasil, eu participo até hoje, eu faço questão de manter para continuar aprendendo com o que está acontecendo aí e continuar conectada, até porque a América Latina também a gente vê Brasil. Aqui no México, eu fiz questão de encontrar uma rede de CFOs, porque é nessa rede que eles mandam os artigos do que aconteceu. Olha o caso Americanas, olha o caso Silicon Valley Bank, olha aqui esse podcast ótimo que fala sobre isso. Isso, a crise dos bancos vai chegar aqui ou não? Como que chegaria? Como que isso vai impactar a economia dos Estados Unidos? Como que isso poderia chegar aqui um dia, né? Então, eu acho que a gente ter essa conexão com o ambiente externo te permite aprender muito, ter muito mais perspectiva do seu negócio e antecipar crises, né? Então, vai ter eleição, será que a gente vai ter volatilidade cambial? Como que decisão a gente tem que tomar hoje se a gente tiver um dólar explodindo no fim do ano, né? Então, eu acho que você está muito conectado com a macroeconomia, com os outros setores, estourou a guerra na Ucrânia. Como que isso pode impactar aqui a América Latina? Por onde impactaria? Então, isso te permite se antecipar. Enfim, eu acho super importante. E o quinto, eu acho que é se limitar à sua função. Você falar, não, eu sou financeiro, isso não é meu, não me importa, né? Deixa para lá. Então, eu acredito muito que a gente, como CFO, a gente pode assumir e deve assumir um protagonismo na empresa. Então, voltando à pergunta lá sobre a estratégia global, né? Aqui eu falo um pouco sobre ter a visão da companhia como um todo. A companhia não é uma filial na América Latina, a companhia ela é global. Então, o que está acontecendo com a companhia no mundo? Por que a companhia está tomando essas decisões? Porque se a gente tem muitos setores agora com muitas dificuldades de supply, por que isso está acontecendo aqui? O que está acontecendo na escala global? Qual que vai ser a estratégia da companhia frente a esse desafio? Então, eu acredito que a gente tem que ter essa visão da companhia como um todo, porque a gente está interligado, a gente é afetado por o que acontece em cada lugar do mundo. E eu acredito que a gente sempre pode impactar além. Eu sempre tento me posicionar um pouco como o braço direito do presidente, né, do general manager, porque a gente tem uma visão sobre os resultados, a gente tem uma visão sobre o negócio, a gente tem um olhar crítico muitas vezes de ser a pessoa que, gente, vamos parar com essas percepções, os números estão falando isso, vamos analisar os números, né? Eles estão dizendo para a gente alguma coisa. Então, eu acho que a gente, como CFO, tem uma visão da companhia muito especial, muito ampla, e a gente pode usar isso em muitas coisas. Eu gosto porque hoje, por exemplo, a diretora de RH me chamou para almoçar. Vamos conversar, quero bater um papo. O que você acha disso? O que você acha daquilo? O que você faria? Então, acho que a gente acaba tendo um protagonismo muito bacana por a gente ter essa visão privilegiada, eu diria, de tudo que está acontecendo na empresa, né? Eu sou a pessoa que também dou feedback para o presidente, assim, isso aqui não está legal, eu estou preocupada, eu acho que essa área tá sofrendo, eu acho que isso aqui nessa reunião, isso aqui não foi bacana. Então, eu sou sempre aqui me põe para ajudar muito mais além do que de finanças, e eu acho que o CFO pode, deve fazer isso, e, e por isso que eu coloco aqui como um dos erros de se limitar muito. Eu acho que a gente pode impactar demais a empresa. Humanizar a gestão de modo geral, né? Ver aquilo como Então, mais amplo, né? falando em humanizar, vou fechar o meu slide, depois a gente abre para a pergunta. Essa é uma frase que eu gosto muito, que eu acho que me representa, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu acho que a gente pode falar o que a gente quiser como empresa, como finanças, mas no fim somos todos seres humanos. Clientes são seres humanos, fornecedores são seres humanos, seu time são seres humanos, seus pares são seres humanos, o presidente é um ser humano. Então eu acho que quanto mais a gente entender disso, mais a gente pode também ajudar a como eu movo as coisas, né? Como eu movo as pecinhas, como a gente faz uma decisão, como a gente tem uma liderança também bacana, né? Eu acredito muito nisso. Então, a gente fala um pouco de integridade de pessoas, de negócios, né, de processos, de tecnologia, de planejamento, e para mim o principal é valor. Então, eu acho que o CFO ele tem que cuidar do valor da empresa, e isso vai muito além de finanças, isso vai muito além de
de tudo que a gente faz, né? Cuidar para que a empresa tenha um valor aí sustentável em todas as decisões. É isso, gente, que eu queria dividir com vocês. De novo, estou aqui aberta para perguntas que vocês Vamos lá, quiserem. tem uma aqui do Arantes. Ele perguntou se, na sua visão, para se tornar um CFO, quem já atua na empresa há mais tempo tende a ter mais chances do que alguém que vem de mercado, de consultoria ou de investimentos. Ele está perguntando isso porque vê uma tendência a, né, quem ocupa esse cargo fica mais de 10 anos na empresa e depois aí sim viram CFO. Olha, eu acho que tem uma super vantagem. Eu vou tirar o share para eu ver vocês, tá? Eu acho que tem uma super vantagem, que é quanto mais tempo na empresa você está, mais você conhece a empresa. E como eu falei para vocês, eu acho que a gente conhecer o negócio ajuda a gente a tomar decisões melhores. Então, eu acho que tem uma vantagem, sim. Agora, depende muito da cultura da empresa. Tem empresa que talvez está no momento que prefere trazer alguém de fora porque quer uma visão diferente, que alguém que te desafia. Pode ser que tenha empresa que não teve um plano de sucessão robusto e não tem um CFO preparado, então precisa ir para fora. Então, eu não vejo só contratações internas, eu vejo muita gente contatando para tentar contratar CFOs, e eu acho que é porque tem muita demanda e tem situações e situações, né? Eu acho que agora, na minha visão, é melhor você crescer e virar CFO na empresa, porque eu acho que isso vai te preparando, né? Vai te preparando para quando você chegar lá, tá bom, já mais ou menos conheço pelo menos algumas partes da empresa para poder atuar melhor aqui, né? Não, com certeza. O Vitor, ele perguntou, sabendo que você, sendo a Helena de hoje, você tomaria alguma decisão diferente na sua carreira do que você tomou? Sim. Quando eu virei CFO do Brasil, eu achava que eu não estava preparada para aquilo. Virei CFO, eu tinha 32 anos. E eu entrei em pânico, literalmente, assim, uma noite sem dormir, de o que eles estão fazendo. Eu não estou preparada para ser CFO, né? Eu não conheço todas as áreas, né? Como que eu vou fazer isso? E eu passei um ano sofrendo, assim, de achar que eu não merecia, a famosa síndrome do impostor. Não, em algum momento eles vão perceber que eles erraram de me colocar aqui, porque eu não sei o suficiente para fazer isso daqui. E no final desse um ano, o presidente, na época, um líder incrível que eu tive, me falou: olha, você substituiu os CFOs que tinham muita experiência e eu não senti falta deles. Você fez um trabalho excepcional, parabéns, né, tal, me fez um monte de elogio. E eu saí assim: por que eu sofri tanto? Por que eu me cobrei tanto? Por que eu achei que eu tinha que estar preparada quando tudo a gente pode aprender, né? Tudo a gente pode perguntar. Eu lembro que eu tinha pares que falavam, mas eu não sei isso, me fala um pouco sobre isso. Eu, tipo, nossa, mas por que ele se sente tão bem de falar que não sabe e eu tô aqui me martirizando de, não, deixa eu correr para casa estudar para eu voltar melhor para essa reunião, né? Então, o que eu aprendi é de não cobrar a perfeição e de não cobrar que eu sei tudo e me ver como um constante aprendizado e confiar que eu posso aprender, né? Então, é, não é uma decisão diferente de carreira que eu teria tomado. Eu acho que as minhas decisões de carreira eu tenho bastante orgulho, porque eu acho que foram muito sólidas, um pouco de sorte também, um pouco de ter, né, as pessoas certas no lugar certo cuidando da minha carreira, mas eu acho que o que eu faria diferente é sofrer menos no caminho, assim, ser um pouco mais gentil comigo, não me cobrar É, tanta perfeição. a síndrome do impostor sempre nos persegue, né? Acho que a gente, vou falar, desculpa meninos, mas vou falar do meu ponto de vista também, né? De mulher, a gente quer ser boa em tudo, né? A gente quer ser boa mãe, quer ser boa esposa, quer ser boa profissional, e aí a gente acha que a gente não está dando conta e o negócio fica maluco. É. O Rodrigo, ele fala que é um prazer te conhecer, e aí ele pergunta se você acha que que o caminho mais natural para alguém que almeja ser CFO passa por mais FP&A, ou por tesouraria, ou por outro braço do financeiro. Ah, ele falou para eu não falar depende, mas eu vou falar depende. Desculpa, Exatamente. Rodrigo. Tá, eu vou falar na Farma. Eu acho que na Farma FP&A é super chave, super chave. Porque é o momento da gente fazer o planejamento financeiro e a gente vê todas as
informações financeiras da empresa. E um pouco voltando ao que eu falei, de onde a gente vai alocar investimento, como que a gente vai projetar vendas, entender todo esse funcionamento financeiro, eu acho que isso me preparou demais para eu ser CFO e poder explicar depois e empurrar depois um pouco todos esses processos. Então, para mim, no meu setor, eu diria que foi muito chave o planejamento financeiro. Agora, se eu mudo de setor, ou se eu vou para uma empresa de capital aberto, eu te diria que tesouraria é muito importante. Porque na multinacional, meus empréstimos, quando eu preciso, ou se eu preciso, são com a matriz. É muito diferente de você fazer empréstimo com um banco local. É muito diferente de você fazer um IPO local. Então, eu te diria que empresas de capital aberto, eu acho que tesouraria tem um papel muito mais protagonista. Ou relação com investidores, enfim, eu acho que realmente eu acho que é diferente. Eu te diria que dificilmente me colocariam como CFO de uma empresa de capital aberto no Brasil, porque eu não tenho tanta essa experiência eu nunca fiz um IPO, né? E tem empresa que quer, eu quero alguém que fez IPO. Então, eu realmente acho que, desculpa, mas depende. Mas eu te diria Mas que, é em um geral, depende bom, é um é um depende depende bom. explicado. É isso aí. O Jader perguntou como você vê os impactos econômicos e políticos globais e Latam para o segmento farmacêutico, onde você atua, e quais são suas recomendações para um CFO de farmacêutica local? Bacana. Eu acho que, primeiro, farma é um setor resiliente, né? Ele é menos elástico que outros setores. Então, por exemplo, em épocas de crise, quando explodiu a guerra da Rússia, por exemplo, muito investidor migrou de investir em qualquer ação para investir em farma, porque é um setor mais resiliente, né? Então, eu te diria que os impactos econômicos, políticos, eles existem, mas eles são mais suaves no setor farma. Diferente, por exemplo, da BASF, que eu trabalhei no começo, que era química, que o PIB ia bem, a empresa vai bem, o PIB vai mal, a empresa vai mal, né? Então, assim, você tem que entender as correlações. No farma é um pouco menos correlacionado. O que impacta muito na farma? Ciclo do produto. Quando você lança, quando você perde a patente. Então, isso é uma coisa que varia por país, porque cada país tem a sua data de patente, tem sua data de lançamento. E acho que para você entender muito bem isso, você precisa monitorar tanto a sua própria rede de produtos quanto os competidores. Porque se um competidor-chave lança um produto ou perde a patente do produto, isso te impacta 1000 vezes mais do que se o PIB do Brasil está indo bem ou mal. Então, particularmente no mercado farma, e aí já passando para quais suas recomendações para um CFO de farma, entender bem essa dinâmica. Assim, entender a dinâmica de patentes, entender a dinâmica de acesso, porque um país que tem vendas que dependem de compras de governo é muito diferente de um país que depende de se o paciente pode pagar esse produto na farmácia ou não. Então, entender as dinâmicas, né, as redes de acesso, como o paciente consegue esse produto. É uma clínica de infusão oncológica ou é um produto que ele compra para doença cardiovascular na farmácia? Eu diria que entender bem essa dinâmica ajuda muito a você poder entender para onde está indo o seu negócio. Agora, lógico que tem coisas que impactam de forma geral. Câmbio, por exemplo, é uma que impacta direto a gente, porque é muito produto importado. Então, se você vende a real e importa em dólar, né, e o dólar está disparando, você tem uma pressão muito grande na sua margem, né? E o preço é regulado, então o que eu faço? Então, eu diria que entender um pouco como essas dinâmicas te impactam, o que pode ser feito é super, super interessante. Eu acho super interessante, é um mercado complexo, muito divertido. Um pouco por aí, eu acho que as pessoas acabam fazendo muita diferença, né? Porque não é tanto a macroeconomia, é mais como eu faço esse produto ter mais acesso, né? Como eu faço esse produto que a gente lance mais rápido, né? Porque a patente já está definida, a gente vai perder essa patente em, sei lá, 2027. Né? Se eu demorar 3 anos para lançar, são 3 anos a menos de patente. Então, toda essa dinâmica, eu acho que é bem legal para um CFO de farma. E entender bem de FP&A. Eu acho que FP&A é um braço
muito forte do que eu faço. Bacana. E aí, para finalizar, que eu contratei com a Helena há 1 hora, gestão de tempo, ela tem os filhos, o marido. Só vou fazer a última pergunta, tá, Helena? Queria saber quais são os seus principais conselhos para quem está buscando se tornar CFO. A pergunta é muito boa. Se precisar de mais uns minutinhos, eu tenho, tá, Cintia? Eu sei que tem bastante gente conectada também, não quero, assim, sair correndo, ficar tranquila que meu santo marido está ali com as crianças e eu já falei para ele, assim, hoje é meu Vale Night Olha, profissional. gastando validade com a gente, gente. Muito Estou obrigada. gastando meu Vale Night com vocês. Não, brincadeira, mas as dicas que eu dou para quem quer ser um CFO, é isso? Isso, seus principais conselhos. Eu acho que um que eu gosto muito de dar, porque eu acho que fez muita diferença para mim, foi: não façam o que esperam de você, façam o que você acha certo fazer, né, e converse sobre isso, porque, dentro da nossa desde, né, quando eu comecei, assim, eu sempre trouxe muito para a mesa o que eu acho que é certo fazer, o que eu recomendo tomar de decisão, né. Até eu lembro quando eu entrei na Lilly como coordenadora de preços, que eu cuidava dos business cases de preços, se valia a pena subir e baixar, enfim. E eu lembro do presidente, assim, numa roda em que os diretores estavam todos discutindo, parando, assim, olhando para mim e falando assim: "Helena, o que você faria?", né. Então, assim, você está preparado para você dar sua contribuição, para você falar para a empresa: "Eu iria por aqui, eu iria por ali, eu faria isso, eu faria aquilo", eu acho que é super chave, porque na cadeira de CFO você precisa ter um pensamento crítico muito forte, né, de tomar decisão. E como que eu tomo essa decisão correta? Ninguém vai me falar: "Ah, eu acho que você tinha que fazer isso", né. O que que eu acho que a gente tinha que fazer como empresa. Então eu acho que esse senso crítico de ninguém me pediu para fazer um projeto de melhoria do custo de distribuição, mas eu estou vendo que tem um custo grande aqui que a gente precisa melhorar. Pessoal, vamos montar um time para fazer um projeto disso? E melhorar, porque isso não está legal? Né, então você ter essa proatividade de ir além do que está ali no seu job description e fazer coisas que são relevantes para a empresa, eu acho que, te diferencia muito, porque você traz essa produtividade, porque, de novo, você traz uma agenda propositiva de fazer aquilo que faz a voltei, né? Voltou, voltou. E eu acho que isso vai gerando a credibilidade, né. Então você ser uma pessoa que busca entregar além do que esperam de você, que você faz sempre o que é correto, voltando para a integridade, né, você faz sempre o que é correto, você vai cuidar para que a empresa faça o que é correto, você vai criando essa confiança, né, essa credibilidade do seu trabalho, de você como profissional, e eu acho que isso no longo prazo faz muita diferença, né. Com certeza. Acho que isso é uma das coisas, eu posso falar várias, mas eu acho que isso é uma das coisas que eu vejo. Tem uma pergunta do Jonathan aqui, posso fazer ela? Pode. Gente, quem cansar e quiser ir embora, pode ir embora, eu tô aguentando. Eu vou ficar se vocês me deixarem. Como CFO, você já enfrentou desafios para mapear custos e dar visibilidade para a tomada de decisão estratégica, incluindo posicionamento de preço e custos para gerar resultados por meio do aumento de margem e priorização de produtos e serviços que agregam valor? Se sim, como lidou com esses desafios e qual foi a importância de uma cultura de custos top-down para a gestão da empresa? Sim, acho que todo CFO lida com isso, deveria, se não está lidando, deveria lidar com isso. O que a gente faz, pelo menos uma vez por ano, a gente revisa um pouco nossas margens e vê, teve alguma mudança significativa no custo do produto, no preço do produto, como que ficou nossa margem, que decisões a gente deve tomar com base nisso. Eu acho que isso é um assunto super relevante. A cultura da empresa tem um papel fundamental aqui, né? É uma empresa que opera com margem, e o setor também, né? Tem empresa que opera com margem mais achatada, né? Como que a gente vai tomar as decisões com base nisso? Tem empresa que opera com margem mínima, a minha margem mínima é isso, acima disso faz o que você quiser, mas o mínimo é isso. E tem empresa que opera com, qual que é a forma mais inteligente de eu precificar o produto. Eu acho que na farma essa precificação ela é olhada produto
a produto, porque depende muito de que se espera, por exemplo, o investimento em pesquisa e desenvolvimento na farma, ele é muito pesado. Para você desenvolver uma molécula, é mais de US$ 1 bilhão, uma molécula. E nem todas dão certo, né? Porque são vários estudos, estudo fase 1, fase 2, fase 3, e aí você perdeu US$ 1 bilhão e aí quebrei a empresa, né? Então você precisa ter um cuidado de como você tem uma precificação que permita que a empresa continue investindo em inovação, né? Então, cada setor tem um pouco a sua dinâmica de preços, custos e margens, e eu acho que isso é fundamental. Como a gente faz isso? Avaliando, discutindo, mostrando os problemas. Às vezes você não consegue tomar decisão naquele momento, mas em algum momento futuro existe, você viu a possibilidade, agora dá para fazer aquele ajuste que a gente estava querendo. Vamos ajustar? Então, eu acho que é você sempre ter bem claro onde estão as questões, o que está ditando ali o seu negócio e influenciar para tomar decisão, né? Acho que é um pouco por aí. Bacana, todo mundo aqui no chat agradecendo, pedindo para você voltar. Eu volto, Então, gente, me chama. Fora que eu fica morro à de saudade de falar vontade. português. Tá sendo ótimo falar português um pouco. Com as crianças você não fala em casa? Em português com ele, sim, mas no trabalho é o dia inteiro espanhol, né? Então, Claro. mas Bacana. enfim. Helena, mais uma vez, super obrigada. Foi uma delícia o papo mesmo. Gente, obrigada pela atenção de vocês. Fica aqui também o convite para quem não é aluno, chamar a gente no chat. Helena, fica à vontade para finalizar, né, essa aula incrível que você nos deu. É esse nível de professores que a gente tem nos nossos cursos, então fiquem à vontade. Super obrigada, gente. Boa noite. Helena, pode finalizar. Pessoal, super obrigada por estar aqui. Quase 50 pessoas, já são 9, 10 da noite aí, é isso? 10h10. Então, obrigada por vocês cederem o tempo para estar aqui com a gente hoje. Para mim é um prazer de novo. Eu tenho, obviamente, um carinho muito especial pelo Brasil e sempre vou falar sim para tudo que eu puder ajudar o nosso país, nossa rede de financeiros, de profissionais. Eu acho que essa troca é sempre super rica e por isso eu super feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo tempo. Espero que vocês levem com vocês algo desse bate-papo que ajude vocês. Vocês têm aí meu LinkedIn, o que vocês precisarem também fico à disposição. Eu realmente acredito muito no poder da comunidade, que a gente pode fazer diferença juntos. Então, de novo, obrigada, Cíntia, pelo convite. Desejo sucesso aí para a nossa querida FIA. E sucesso para vocês, pessoal. Se vocês precisarem, contem comigo e boa noite para todos. Obrigada, gente. Boa noite.